Olá, amigos, almas eternas! Hoje nós chegamos para um grande dia, que é o dia da conclusão, podemos chamar assim de minissérie, né? Essas 3 aulas de conhecimento sobre os nossos 3 corpos. Hoje nós vamos falar do corpo espiritual, que é super importante porque não podemos dizer que é o mais importante, porque todos eles são importantes em suas funções. Na verdade, podem não ser bem utilizados em suas funções quando se desconhece ou, às vezes mesmo desconhecendo a pessoa, consegue iluminação para ir em direção ao propósito, uma pessoa ali que já tem um caminho mais traçado, Então, muitas das vezes, eu mesmo por acompanhar algumas mentes, que eu poderia chamar de grandes mentes, a gente observa exatamente isso que eu acabei de falar com vocês antes. Mas agora, Mas agora eu quero dar uma pausazinha, Antes da gente começar a falar sobre o corpo espiritual, eu tinha falado da respiração na última aula que nós falamos, Até falei que nós vamos ter como regra agora durante a segunda versão, a segunda temporada que vem aí, dos 7 prisões, 7 liberdades. Vai ser muito forte. Esse curso, inclusive, esta versão, essa segunda versão agora que a gente vai produzir ao vivo também, vai ser já uma parte, de curso, vai ser um curso, uma parte ali, uma parte de algum curso, de um curso, de iniciação para a vida em paz, que é aquilo que nós vamos buscar, que nós estamos buscando. Eu estou buscando desde 2000, na verdade, eu busco desde quando cheguei aqui neste planeta, mas assim com mais consciência, mais consciência e também assim através de buscar, de ter aquela consciência que a gente já tinha ali, a gente buscar aumentar esta consciência. Então nós, tipo assim, eu descobri o caminho, Eu sempre estive no caminho. Tanto é que quando eu relato as minhas experiências, lá no quadro de confissões e revelações, que eu faço, neste quadro lá, existem experiências que eu estou sempre relatando em relação a gratidão que eu tenho, ao meu passado, as experiências, que eu tive na vida, as coisas que aconteceram comigo, inclusive até coisas que no determinado momento, isso principalmente na juventude, quando a gente é mais imaturo, coisas que aconteciam na vida da gente que a gente tipo assim, não tinha conhecimento, então imaginava que era de outro jeito e tal, e às vezes discordava, daquelas pessoas que já tinham mais experiências, ainda que não, em determinados tipos de assuntos ou daquilo ali que de repente poderia ser alguma dos meus questionamentos, Então, houve aqueles momentos em que a gente se rebela, porque a gente quer o novo, a gente quer a evolução e tal, ainda mais igual
por exemplo, de poucos anos para cá, eu me descobri assim, sendo uma pessoa muito, né? Isso aí eu sempre observava, que eu uma pessoa assim muito acelerado, né? Tipo assim, querendo ser bastante produtivo. O meu prazer sempre foi produzir, estar fazendo alguma coisa, né? Ajudando alguém, ou ajudando uma equipe, ajudando uma empresa, ajudando uma pessoa, ajudando enfim, um grupo de gente, ou de repente uma pessoa, enfim, está servindo, né? Porque se a gente está aqui neste mundo, a gente está aqui para fazer alguma coisa. Até porque eu tomei uma lição, né? Tomei uma lição de vida nessa jornada, porque em relação a isso, eu, né? A Alice está sempre querendo estar produzindo e ajudando, mas eu descobri agora recentemente, né? Primeiro antes eu descobri que existe momentos em que você também tem que se recolher, né? Isso eu estou falando aqui em relação a servir, né? A trabalho, né? Assim, no caso, mas também podemos tirar como exemplo, como parábola para qualquer outra situação. Porque eu fazendo força, né, e tal, e tipo assim, chegou um momento, agora igual eu falei há pouco tempo agora, eu consegui entender, chegou um momento que eu teria que parar, eu teria que, né, era uma hora que eu teria que me recolher para, enfim, para recarregar energias, para aprender alguma coisa nova, enfim. Isso aí sempre acontece na vida da gente, pelo menos num ciclo de 7 em 7 anos, há uma transformação na vida da gente. Então a gente é motivado a fazer alguma coisa nova, a criar, enfim, e às vezes você está num momento que você precisa descansar, refletir tudo aquilo que você, né, que tem acontecido ali, as coisas, para você se situar para obter uma correção ali dos planos, né, ou então uma mudança de plano, uma mudança parcial de alguma coisa e tal. Isso aí a gente, né, às vezes tem e às vezes a vida mesmo força você a ir a isso. E eu, por exemplo, eu mesmo não entendi. Eu entendia que eu precisava trabalhar mais, precisava de esforçar mais e fazia. E no meu caso, por mim, eu estava me desgastando muito mais, trabalhando muito mais, tendo muito mais, mais peso sobre a vida, muito mais. Não tinha, estava sempre cansado, não tinha folga, não tinha nada, né? E em relação à construção da matéria, né? Que no caso é aquilo ali que eu estaria e estava recebendo em relação ao trabalho que eu estava prestando, era simplesmente a sobrevivência. Então, de tanto fazer, né, criar e tal, e fazer, e movimentar e tudo, e teve uma hora que eu cansei e cheguei, e as coisas ficam do mesmo jeito, não dá pra, né, não ter resultado, né, aquele esforço, aquela criatividade, aquele planejamento, tudo aquilo que eu fazia, né, então não tinha. Aí chegou uma hora que eu cansei e falei, não, eu vou parar e vou esperar algum sinal. E eu sempre relato isso, né, que foi um grande momento da minha vida. Isso em 2017, já para 2018. E realmente fiquei aguardando até receber um sinal. Quando eu recebi o sinal, eu já senti, já vi, falei, este é o sinal que eu aguardava
Agora vamos com tudo, né? Vamos. Aí eu tive a oportunidade, o próprio Deus me deu a oportunidade aí sim de descansar, fazer aquela limpeza, né, que a gente precisava e tal, e traçar ali, né, porque a gente sempre teve, né, a gente tem sonhos de infância, de adolescência, todo mundo tem, né, de adolescência, até mesmo da vida adulta, e a gente vai adquirindo mais sonhos, né, vai criando mais sonhos, mas a gente sempre tem sonhos, e todos aqueles sonhos que a gente tem, grande, que a gente tem vontade mesmo, mesmo que você não consiga realizar assim da primeira vez, você não vai desistir. Você vai tentar até conseguir realizar o seu sonho, não é verdade? E isso é muito importante porque isto é vontade. Então, antes de nós começar a aula, eu vou fazer aqui aquele exercício de respiração, né? Pra gente já ir treinando. E também, inclusive, essa parte aqui a gente vai cortar, né? Não vai ficar aí, não vai ficar disponível esta parte. A gente vai cortar e também eu quero fazer também uma oração, né? Que sempre eu faço uma determinação, palavras, né? Igual o último vídeo que a gente postou em relação às palavras, elas têm poder, mas é a ação que vai direcionar, né, se vai ser um poder construtivo ou destrutivo, um bom ou mal, que vai alegrar ou entristecer. Aí é a ação que vai determinar o resultado da palavra, né, o resultado final da palavra. Assim, antes da gente começar aqui, eu quero também fazer aqui uma oração que durante este ano, o acidente que eu tive no início do ano, eu fiquei quase 3 meses, na verdade foi exatamente 69 dias que eu fiquei, né, após sofrer o acidente, eu fiquei no hospital para cirurgia, 5 dias, e depois fui transferido para uma clínica de recuperação, né, uma clínica de fisioterapia para ser tratado ali, né, durante esse restante do tempo que eu falei para vocês, os 69 dias. Então foi um acidente que eu tive na perna direita, né, uma fratura que foi até grave. Inicialmente não tinha, assim, até pela fé mesmo e tal, né, que eu vi que foi, tipo assim, na hora mesmo eu até imaginei, poxa, quebrou minha perna em mais ou menos uns 3 lugares e tal, devido ao peso, né, e a situação ali. Aí eu cheguei e tal, depois que foi feita a cirurgia, quando eu já, no outro dia, né, aí eu acordei já de manhã e tal, aí eu olhei para minha perna e vi o pé assim, aí, né, consegui mexer lá com os dedos e tal, a perna, consegui mexer, aí eu já fiquei tranquilo, né, que era o que eu não conseguia fazer antes, que ficou completamente paralisado. Então, não foi fratura exposta, mas foi uma fratura no fêmur, né, bem grave mesmo, e graças a Deus, inclusive, acho que eu já até falei aqui, vou falar de novo, né, foi dentro desse curso mesmo que a gente falou sobre o livro que a gente está preparando para ser lançado, né, no final do ano, início do ano que vem. O nosso livro com o tema Os Meus 7 Anos de Prova de Jó, né? Eu vou começar a contar, né, desde o tempo que eu tive essa visão, essa revelação, essa intuição em relação à vida em paz
e aquilo para mim virou uma ficção na minha mente que eu estava prestando atenção para buscar isto, né? Aí comecei a comparar toda a minha vida anterior, né? Que repleta de grandes momentos, de felicidades e tal, mas na verdade, quando eu comecei a entender realmente sobre a paz, sobre a felicidade, assim, não de uma maneira terrena, de uma maneira física apenas, de matéria, mas de uma maneira completa, né? Por completo. Porque o que reflete aqui na matéria é aquilo que nós somos, ou que seja ali no momento apenas, né? Ou então aquilo que nós viemos expressar. Então, o maior segredo que eu descobri em relação a isso aí é que a paz, a felicidade, a alegria, a vida em paz, ela vem através de uma ligação espiritual com este mundo terreno que nós não nos foi ensinado, e o que nos foi ensinado de maneira errada, às vezes de maneira viciada e outras vezes até de maneira controversa. Está compreendendo? Então, o que eu descobri neste caminho, porque aí também já eu já comecei a entender, né, que era para mim não só buscar aquilo para mim, mas para mim prestar atenção em tudo aquilo que eu iria passar ou estava passando, e continuar, né, fazendo aquelas análises, estudando, meditando e procurando compreender o sentido da vida, o porquê que umas pessoas se dão muito bem e outras não, o porquê que umas pessoas são extremamente felizes, praticamente sem bens materiais, sem matéria, né? Uma coisa que teve uma época da minha vida que eu cheguei numa posição que eu achava que era impossível uma pessoa ser realmente feliz se ela não tivesse pelo menos ali um status considerável, né? Assim, para a sociedade em relação à matéria. Só que depois a gente vai ver que o externo aqui, né, é diferente. Tipo assim, as experiências, ou para nós, para nos moldar, para nos ensinar alguma coisa, ou para que nós possamos expressar, né, a nossa essência aqui neste mundo, porque a coisa mais importante que a gente tem aqui para fazer é realmente aprender com o próximo e também ajudar o próximo. É aquele sentido da família, né? Aquele sentido da família. O sentido da família é um sentido que deveria ser universal, mas a gente vê, né, pessoas e graças a Deus, com, né, cada vez mais, né, vai passando o tempo com menos frequência, né, estamos em direção ao paraíso. Então, pessoas que são completamente avessas a outras,
a ponto de agredir, né, de matar. Não precisa nem de nacionalidade, a gente vê no Brasil, né, em todos os lugares do mundo, você vê pessoas, né, como eu disse, de família, o sentido da família. Você pode ver dentro de famílias também, dentro de sociedades, dentro de organizações, dentro de comunidades. Sempre a gente consegue observar e ver, por exemplo, uma pessoa com uma opção sexual, né, que ela escolhe ali diferenciada, escolhe uma opção sexual diferenciada. A pessoa é agredida, a agressão não chega a ser só física, não. A agressão, quando falo de agressão, é agressão verbal, é agressão psicológica, principalmente, que é a pior que tem. E essas agressões piores, que eu digo psicológicas, ela vem dentro dessas, onde tem essas reuniões, assim, onde tem, né, comunidades, várias pessoas, porque são pessoas que ainda não entenderam nem a unicidade, né, de sermos todos um só, fazer parte tudo da mesma fonte, e nem também de que cada um é unicamente ele próprio, um espírito próprio, uma essência própria que está neste mundo, assim como cada um de nós, para ter as suas experiências, resumindo, para ter as suas experiências, para viver a sua vida, né? Então ela vai viver ali. O que nós podemos fazer sempre quando nós não conhecemos, ou então é coisa que é daquilo que é diferente dos nossos costumes, a coisa mais importante e mais humana que a gente faz é tipo assim, eu não conheço, né? Eu não sei, ou eu não agrado, eu não gosto, mas você ouvir a pessoa, entendeu? Você ouvir a pessoa sem julgamento. Esquece que você, tipo assim, para você ouvir a pessoa, para você procurar entrar dentro dela e entender como é ser aquilo, ou como é pensar daquela maneira e tal. Mas as pessoas, né, na maioria das vezes, já temos uma opinião formada, e o que é diferente daquilo que nós praticamos, ou que nós sabemos, que nós, né, seguimos ali ou somos, aí nós nos espantamos, né? E ao espantar, nós não criamos uma curiosidade para saber como é, o que é. Nós já bloqueamos, rejeitamos, né? Sem, não, mas eu conheço sim e tal, né? Às vezes a pessoa pode até falar assim, eu conheço, eu já fui assim e tal, e hoje eu penso diferente. Aí tipo assim, legal, mas se essa pessoa pensa diferente e teve noção da sua experiência, né? Ela tem consciência da experiência que ela teve, ela vai entender, né? No caso, a situação seria, no caso dela, entender melhor do que qualquer outra pessoa. Mas por ela ter uma crença de que agora ela está certa e antes ela estava errada, né? Um julgamento de si próprio, que no caso às vezes pode ser para sua própria evolução, né? A pessoa está ali evoluindo, mas não quer dizer que o outro também vai trilhar o mesmo caminho dele, ou também está no mesmo nível de evolução.
Então há esta diferença. Então esta crença, ela faz com que a pessoa fica ali bloqueada, que ela não entende que ela pode ter mais informações, mais experiências, ouvindo e prestando atenção na história daquela pessoa, né? Então, aí ela teria, no caso, né, um acúmulo para o seu conhecimento, né? Mas, como a pessoa ela não tem noção nem de dualidade, ou seja, da unicidade, né? De todos um só. Às vezes ela tem noção errada, confundida dessa de que sermos todos, né? De um só, diretamente da fonte. Por exemplo, viemos todos somos criados por Deus, né? Mas aí a pessoa acha que então todas as pessoas têm que ser iguais a ela, tem que pensar igual a ela, tem que agir igual a ela, né? Aí ela não entendeu que o né, se transformou em milhões e milhões, e esses milhões, bilhões, cada um deles é uma partícula individual, né, que está ligado direto na fonte, onde nós também estamos. Então, quer dizer, há uma individualidade, tanto é que você vai pegar ali a impressão digital, tem vários jeitos de fazer comprovação, né, de que um fio de cabelo, né, de que é uma pessoa, né, para confirmar, às vezes até, no caso até de famílias, né, a impressão digital eu não sei, mas eu sei que cada um tem a sua própria e não tem outra pessoa que vai ter. Tanto é que se você tiver com um documento falso, quando você vai conferir a digital, não vai bater o mesmo nome, entendeu? Então, não adianta entender um pouco ou conhecer um pouco e achar que já está bom, né? Às vezes a pessoa acha que está bom, dependendo do nível, a pessoa está bom para ela. Mas agora a pessoa achar que está bom, mas está bom porque ela já sabe tudo, né? Ou já sabe mais do que alguém, ou mais do que, sei lá. Então, aí a pessoa já não sabe nada, nem o que aprendeu ainda não se transformou em conhecimento, né? E está ali só um acúmulo de informações, porque quando se transforma em conhecimento, em sabedoria, a pessoa se transforma, ela entende mais, ela consegue ver vários pontos de vista, né? Às vezes pode ter duas, por exemplo, lembra de uma passagem que é contada na Bíblia de Salomão, quando Salomão mesmo, quando uma mulher, duas mulheres, elas chegaram lá, as duas todas duas tiveram um filho, mas o filho de uma morreu. Então, aquela que quando acordou de manhã cedo, viu seu filho morto e foi lá e trocou com a outra, né? Aí depois a outra acordou, não é meu filho, não é esse que não é e tal. Aí foi para lá no rei Salomão. Quando chegou no rei Salomão, ele viu as duas e tal e, poxa, ali assim, né? Ah, o filho é meu, o outro não. Aí, eu também e tal. Aí ele, para poder tirar ali uma conclusão, né, assim, mais forte, que aí no caso ele iria observar a reação da pessoa, né, igual no caso foi como
uma pessoa que é um profissional de fazer interrogação, né? Fazer ali, interrogar alguém e através da observação a pessoa descobrir, né, assim, mais do que a pessoa estiver falando. Se o que ela está falando a hora que ela fala verdade, a hora que ela fala mentira, entendeu? Então o rei Salomão usou isto. Ele falou, não, tudo bem, então já que só tem uma criança, a criança viva, a outra está morta. A morta vamos sepultar. Essa que sobrou viva as duas falam que são elas, são das duas então. Então, soldado, por favor, me preste a sua espada. Vamos partir a criança no meio e a metade para cada uma. Fica justo, não fica, senhoras? Aí, naquele momento, a verdadeira mãe, não, pode deixar o filho, pode deixar a criança com ela, pode deixar a criança com ela, deixa a criança é dela e tal. Aí, quando a outra pega a criança, o rei Salomão, vamos assim, eu estou criando aqui uma história, o rei Salomão, por favor, entregue o filho, a criança para a sua verdadeira mãe. Porque a verdadeira mãe é essa aqui, né? E a outra, né, naquela época da justiça, né, na mesma época, pode levá-la presa e tal, né, e já foi presa a mulher. Então, quer dizer que conhecimento, quando você se deparar com coisa diferente, né? Coisa que tem que ser coisa que te atrai, porque de repente você olha para uma coisa diferente e já rejeita, então você já está rejeitando mesmo, já é um sinal ali que, né, ainda que seja uma coisa que venha a ser do seu interesse, não é o momento ainda, né? Porque na hora que for, você vai se encontrar. Mas se você tem curiosidade, se você tem tipo assim, tem, né, algum desejo ali de algo, vá a fundo, busque, porque nós estamos na era da informação, então é muito fácil você encontrar, né, respostas para muitas perguntas que você tem, ou às vezes respostas para aquelas perguntas que você tem respostas, mas as respostas elas não são suficientes para sanar a sua dúvida ou para esclarecer o que você quer conhecer. Então, esta é a nossa dica. Vamos à oração que eu falei com vocês, rapidamente, 1 minutinho e pouco. Essa oração eu faço ela todos os dias, desde que eu tive lá, né, na clínica, fiz um curso de 27 dias e esse curso também tinha uma meditação, essa meditação que eu terminou o curso e eu prolonguei ela até 90 dias. E depois desta meditação, que existe uma declaração no início, né? Esta declaração da meditação eu tirei ela como uma oração que sempre, no mínimo 3 vezes por dia, eu tenho ali os horários em que eu sempre me concentro e ainda que eu não abra a boca e diga alguma palavra, eu estou fazendo ali a minha oração e muito concentrado em tudo aquilo que eu estou falando e ao mesmo tempo recebendo. Então vamos lá, deixa eu colocar de novo aqui um fundo, dá uma molhadinha na garganta. Eu declaro
que os meus campos sejam abertos e que eu possa unificar-me em todas as dimensões, porque eu sou um com o tudo, o Criador. Eu sou um, eu sou uma parte de Deus. Eu dou nesse momento permissão aos meus mentores, os anjos, guias, protetores, e também ao meu espírito, a minha essência, que é a faísca da fonte divina. Dou permissão para que trabalhem agindo em todos os meus corpos, espiritual, meu corpo físico, que é também aquele instrumento que eu tenho mais próximo da matéria e de meus irmãos aqui neste planeta. Eu desejo que este poder, a força através das aberturas, vai fazer com que eu possa ajudar muitas pessoas. Pois esta é a minha missão aqui neste planeta. Mas eu também bloqueio estas forças, estes poderes, caso eu venha desejar usá-los simplesmente por vontade do ego, por vaidade, prepotência, curiosidade ociosa, ou qualquer outra coisa que não seja ajudar os meus irmãos semelhantes e a este planeta tão lindo. Eu agradeço essa oportunidade, pois aqui estou e desejo apenas ser um instrumento verdadeiro, portador de verdades, e também ser uma ponte do amor aqui neste planeta. E assim é. E assim é. Assim é. Graças a Deus, muito obrigado, Criador. Vamos lá, essa parte vai ficar separada, né, como eu disse para vocês, até para não ficar muito longo as instruções para aquelas pessoas que gostam de, inclusive o nosso curso, né, a nossa próxima edição, quando nós formos ter aulas mais prolongadas, elas são divididas em duas partes. No intervalo a gente dá ali uns 5 minutos, 10 minutos, inclusive até para fazer uma respiração dessas que a gente fez aqui, para limpar a mente e voltar com tudo e absorver mais conteúdos. Falou, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E agora nós vamos para a aula de hoje.